Boa tarde, sejam muito bem-vindos ao Vitrine Revista. Segunda-feira, dia 24 de novembro, estamos começando mais uma semana aqui na telinha da Tarobá. E que seja, desde já, uma excelente semana para todos nós. Bom, nesse exato momento, a Paty está no estúdio gravando mais um episódio para vocês do Sou Chefe Cozinheiros Amadores. E nós seguimos por aqui com muita coisa boa para você aí de casa. Então vem comigo para ver quem já está por aqui. Eu recebo a neurocientista Thelma Gregolin para falar sobre o cotidiano das mães atípicas. Elas que precisam adaptar a rotina para associar os cuidados com os filhos, né? Por ser tão difícil e também tão fora do comum. Por aqui também a Sabrina Valéria, que é consultora de moda e vai dar dicas de como as mulheres podem se vestir bem em todos os ambientes. E a terapeuta e mentora e comportamentalista Cristiane Borges vai falar sobre um assunto muito interessante e desafiador, que é a mudança do comportamento dos adolescentes, por que isso acontece e como os pais podem lidar com essa fase. E na cozinha nós temos por aqui a Vanessa, que vai fazer aí pra gente uma deliciosa bolacha de amendoim. Gente, tá tudo aqui, Tarobá, confia! Bom, hoje nós vamos falar sobre a força e o amor que movem as mães atípicas. Mulheres que reinventam suas rotinas, seus sonhos e até mesmo a própria vida para garantir o cuidado integral dos filhos que exigem atenção especial, renúncias e muita dedicação. Elas constroem diariamente um caminho de acolhimento e também de superação. E para entender melhor essa realidade tão intensa e cheia de coragem, eu converso aqui agora com a neurocientista Thelma Gregolin. Boa tarde, tudo bem? Boa tarde, tudo bem, Pã? Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, muito obrigada. Thelma, então vamos falar sobre esse assunto, que é um assunto muito importante, a gente está vendo cada vez mais, principalmente nas redes sociais, as mães atípicas compartilhando a sua rotina, tentando trazer um pouco mais de informação para as outras mãezinhas atípicas. Primeiro, para quem está em casa entender, quem são e o que é essas mães atípicas? Então vamos lá. Boa tarde novamente. Pam, as mães atípicas, na verdade, são sobreviventes, né? São mulheres que adaptam não somente a necessidade dos empecilhos diários de uma mulher, que é a casa, é o trabalho, né? E também vem com ela essa demanda gigante, que é levarem um médico a mais e um terapeuta a mais. Então, para conciliar e se adaptar a tudo isso, é muito complicado para ela, né? Então, ela tem uma rotina exacerbada, ela está sempre vigilante para poder saber. Então, esse ponto de partida que você me traz sobre mães atípicas, antigamente elas tratavam como as mães especiais. Então, dentro desse termo, mães especiais, ficava aquela ideia, vamos supor assim, nossa, ela é especial, então não precisa de cuidado, né? Não. Elas eram mais solitárias, digamos assim, exatamente, né? Até porque é um assunto que a gente está ouvindo falar muito mais hoje em dia do que antigamente, né, Thelma? Perfeito. Porque a gente vem com essa ideia de necessidade do acolhimento dessa mãe para que também essa criança ou esse adolescente, né, ou o marido, né, as pessoas que estão envolvidas num diagnóstico, elas sejam amparadas, porque ela vai ser o suporte. Então a mãe atípica, ela veio como um nome, um termo comum por escolha, pela sociedade, uma comunidade de mulheres que defende totalmente essa integralidade da saúde emocional, sem ter tanto abuso na parte física, emocional, né? E ela traz consigo essa ideia de mãe atípica, uma ideia de movimento. Porque, querendo ou não, aos olhos de todos, elas são, quando eu digo sobreviventes, é porque quando eu tenho uma demanda muito grande, já por sermos mulheres e cobrarmos tanto, né, da nossa capacidade, do nosso perfeccionismo, a gente começa a entender que a adaptação para os nossos filhos, ela também é importante. E uma mãe atípica, ela já tem que mudar por completo
a rotina, os hábitos, o dia a dia em si como um todo, né? É uma coisa assim, vamos dizer a verdade. A mãe atípica, ela nasce com a criança, que ela começa emocional. Então, ela começa a perceber que ela sente que ela não tem uma criança dentro dos desenvolvimentos na comparação com outros. A gente não está falando só do TEA, só do TDAH, a gente tem síndromes genéticas, né? A gente tem dificuldades comportamentais, temos o transtorno de processamento sensorial, que a pessoa fica com dificuldade da parte social, né? Então, a mãe atípica, ela já nasce com, primeiramente, um sonho de transformar aquela criança num príncipe, numa princesa. E aí, o que acontece? Começa a deparar-se com observações que não é aquilo, né? E falando nessa questão de querer proporcionar o melhor para o filho, o que uma mãe atípica precisa ter de diferente ou a mais para conseguir dar uma assistência completa para a criança? Então, primeiramente, é aceitar a situação em que eu tenho uma dificuldade a mais, né? Então, eu tenho um filho com uma dificuldade de desenvolvimento, logo eu preciso, primeiro observei. Aí eu observei, eu começo a notar que minha memória não está boa, eu começo a notar que eu não estou dando conta das coisas básicas que anteriormente eu dava. Eu começo a notar que o meu filho me chama para mais atenção, o meu esposo me chama para mais atenção, as amigas me chamam. Então é quando eu começo a observar e ter a certeza que algo está errado. Esse é o primeiro ponto. O ponto de partida começa com a gente. Segundo, rede de apoio. É indispensável a rede de apoio. Então, hoje nós temos as escolas integrais, mas infelizmente é só as particulares, né? Então, temos essa carência aí social. A gente precisa trazer mais informações para que ela saiba que ser mãe, ninguém vai fazer isso por ela. Então, ela não está sozinha também, não né? está sozinha. E outra, você pode contratar pessoas para fazer algo que você não domina na totalidade. Mas ser mãe, vivenciar, aproveitar, conduzir a tua família, né, o seu filho, é só você quem faz. Então, se eu não trouxer a leveza da identidade da maternidade, eu não vou conseguir. Então, se eu estiver acima dessa sobrecarga, essa exaustão, né, emocional, diária, de um planejamento de adaptações, eu não vou conseguir. Então, é isso. Precisa se doar muito mais do que, de repente, uma mãe que tem uma criança que não tem um diagnóstico de TDAH, de autismo. Exato. Seria isso? Então, uma mãe atípica, ela precisa fazer mais renúncias, talvez essa seja a palavra, né? Perfeito. Renunciar mais coisas para que ela consiga realmente ajudar o filho dela. Interessante que você me falou, um ponto lindo, que ninguém fala sobre o burnout parental, né? Então, isso que você acabou de me falar é o movimento da mãe que chega num ponto que ama seu filho profundamente, porém não aguenta mais aquela rotina. Então, o que é o burnout parental? É aquele quando a mulher chega na exaustão, ela não aguenta mais. Então, as indicações são a memória, não conseguir executar, a gente chama dentro da neurociência de função executiva. O que é isso? Eu planejei o dia inteiro o que eu vou fazer e eu não consigo agir. Eu paraliso. Então, eu não sei para onde vou. Não sabe por onde começar, né? Não sei por onde começar. É onde eu preciso de apoio, de ajuda e pedir ajuda. Eu sempre falo. Isso já é um sinal, então, para a mãe que passa por essa situação, procurar ajuda? Urgente. A partir do momento que eu comecei a ter problemas, dificuldades de memória, dificuldades no meu planejamento e não conseguia executar, então eu preciso procurar ajuda, porque não está nada bom. É muito importante isso, para não chegar a um estado de síndrome de burnout parental, né? Esse é um termo novo para mim, essa questão. O burnout, acho que a gente está ouvindo falar um pouco mais agora, né? Várias pessoas, pelo menos de pessoas que eu conheço, eu já tive contato, né? De saber que estava com esse problema. Mas o burnout parental, o que ele seria para quem está em casa acompanhando, então, entendendo? Quando a gente fala de burnout, inclusive você está se deparando com uma pessoa que acabou, estou terminando um tratamento de burnout, né? E o que acontece? Olha que interessante. O burnout, ele é exaustão. Então, hoje nós temos o dia a dia
né, as ofertas do celular na sua mão, né, da telecomunicação de todas as formas. Então, está tudo muito mais fácil de informações. Logo, eu entro num cérebro que a gente chama de hipervigilante. O que é esse cérebro hipervigilante? Então, eu vou programar o que eu vou dar de comida para o meu filho, para o meu marido, mas também eu estou fazendo a comida, eu estou pensando como que eu vou vestir, qual que vai ser. Eu não estou vivendo, tá vendo? Eu vou sempre pensando no que vai ser feito. O que vai ser feito? Eu estou vigilante, vigiando em tudo. Então, ela entra em paranoias, começa a brigar, começa a perder a paciência. Por quê? As coisas não saem dentro do nosso protocolo, né? A vida não é um protocolo. Quem dera se fosse né? tudo do nosso não, jeito, né? E não é, né? Então, o que acontece? Como a nossa vida não é um protocolo e as pessoas não são robôs, o que acontece, Pan? Essa pessoa necessita observar que a agressividade já é um estado de exaustão. O que é, então, burnout parental? E burnout parental ela já é exaustão, né? Então, logo eu tenho uma indicação de sobrecarga de um filho, de uma filha, que eu não estou dando conta nem da minha vida, nem da dele. E por mais que eu me dedique, eu não vou chegar ao que eu espero. Então, existem pessoas que têm mais predisposições a ter burnout. E tem pessoas, Pan, que jamais terão burnout. Por qual motivo? Quais são as características? As características? Então, vamos lá. Pessoas perfeccionistas, pessoas que têm critérios e padrões elevados, que não se permitem errar, né? Pessoas que buscam a perfeição. A gente vai falar lindamente, né, sobre consultoria, que vai ajudar muito a Sabrina, mas tudo isso serve para ela sempre estar buscando algo perfeito, e não é por aí. As pessoas que se cobram mais, então, têm mais chance de ter burnout, né? Perfeito. O nome. E qual que é a solução para esse problema? Vamos o que lá. ela pode fazer? Quando ela identificou, eu tenho, o que eu posso fazer? Primeiro que, para identificação, precisa de um médico, precisa de uma investigação, para poder analisar se de fato estamos nisso ou só exaustão momentânea, de uma passagem, de um trauma, né? Então, primeiramente, tem que ser investigado. Mas constatando o burnout, vamos lá. Para não chegar lá, vamos dizer assim, o que eu posso fazer por mim? Para evitar. Para evitar, viver o agora. Que a gente fala do mindfulness, né? Viver o agora. Então, eu estou aqui com a Pan, eu estou me deliciando aqui no Vitrine, né? Eu estou adorando conversar, te conhecer, conhecendo as meninas, conhecendo todo mundo aqui, o ambiente. Então, eu estou me permitindo o prazer de estar. Tá desfrutando do teu momento. Desfrutando de verdade. Eu vou falar sempre assim, né? O que é desfrutar de verdade? A gente tem duas formas de atingir a nossa felicidade. Ou ela é intrínseca dentro da gente, ou ela é extrínseca. Dependemos de alguém para nos dar felicidade. Quando a gente consegue constatar a nossa felicidade intrínseca, é ali que você reconhece que sentimento que é esse. É quando você passa a mão no cachorro e ele demonstra aquela felicidade e você ri. É quando você está caminhando no lago e você se depara com o nascer e pôr do sol, né, com a folhagem, com os animais. Então, essa felicidade intrínseca, ela é importante para que eu vivencie o presente. Outra coisa, nós estávamos falando sobre a respiração do nervo vago. Então, aquela respiração, estou muito nervosa, estou com ansiedade, estou apavorada, não consigo, paralisei. Então, vamos respirar? 5 segundos, puxando o ar, segura 4 segundos e elimina durante 6 segundos esse ar. Isso já vai ajudar a passar aquele nervoso. Porque você vai fazer toda uma parte fluida de oxigenação para o cérebro, o seu organismo. Então, e faz com que você pare. Vamos parar, né? Vamos parar e sentir, ver as pessoas, olhar as coisas de fato, absorver o que é lhe dado, né? E tem mais. Vamos constatar assim, ó. Até então, eu desejava algo, certo? Queria ter um filho. E agora que eu tenho meu filho, eu vou me deliciar do jeito que somos. Ah, é muito difícil falar isso? Mas isso é um treino. Assim como você vai para academia, é um treino. Comportamentalmente, cognitivamente, é um treino. E quando a gente traz isso como uma identidade diária, ela automatiza.
Por isso é tão importante. Então, o que fazer são essas atividades. Tem todo um processo de você se fazer massagem durante o banho, sentir a água correndo no seu rosto, sentir o banho na sua essensidade. E aí, o que que acontece? Quando você se depara em vivenciar o agora, tudo faz sentido. Porque, caso contrário, você pega um celular 24 horas, você está sempre se comparando à perfeição. E, na verdade, a nossa perfeição nem existe, né? Pois é, tá longe, né? Tá muito longe. Bem longe. Tá muito longe. Bom, isso é um assunto muito legal, muito interessante, até porque o mundo hoje parece que ele corre assim uma velocidade extremamente rápida e a gente precisa a todo momento se lembrar de que a gente precisa desacelerar, respirar, viver cada momento, viver os momentos simples, para depois não passar e a gente se arrepender de repente, né? Perfeito. Ficar lembrando ali do que não aproveitou. Esse foi o nosso papo hoje com a Thelma, que trouxe aqui esse assunto incrível, dicas maravilhosas. Thelma, quero agradecer a tua presença aqui hoje. Obrigada, Pam. Obrigada a toda a produção. Muito obrigada. Adorei. Foi um prazer, uma sensação. Prazer é todo nosso, Thelma. Muito obrigada. Gente, agora nós vamos então dar um pulinho lá na nossa cozinha pra gente aprender então a fazer uma bolacha de amendoim. Bora lá? Bom, tô chegando por aqui com a nossa maravilhosa Vanessa. Tudo bem, Vanessa? Tudo bem, graças a Deus. Vai fazer então o que pra gente, Vani? Hoje é uma bolachinha de amendoim, sem leite, sem lactose, zero glúten, bem de boa e uma delícia. Ou seja, dá pra todo mundo que tem algum tipo de restrição comer. Não vai ter desculpa, então. Não vai ter desculpa. E super fácil de fazer, muito prática. E rapidinho. Aquela bolacha de fazer com a família inteira, sabe? Que é bem rapidinho, faz uma bagunça Vira boa. uma atividade em família. Isso, uma atividade em família. Olha só, gente. Então, de vocês que estão dando uma olhada aqui na nossa bancada, tem aqui as bolachas da Thelma, que ela faz também, né, Thelma? Vanessa, desculpa. Vanessa. Da Vani, que tá aqui já com a gente na cozinha. E você faz esse tipo de trabalho durante todo o ano? Isso, eu trabalho durante o ano com bolachas caseiras. As minhas massas, elas são especiais, que eu trabalho com óleo de coco. Elas não vão leite, então é mais manteiga. pro saudável ali. Ela é para pessoas que não podem comer o leite, com a lactose, tem digamos algum tipo de assim. restrição, alguma restrição alimentar em caráter da lactose. Temos hoje tudo se tem, pode conter leite por causa dos corantes, dos glacês. Mas a nossa massa, ela tem uma linha super especial. Agora eu estou focada no Natal, né? Porque tá chegando a época. E temos vários kits, várias coisas lindas. Legal. Temos empresarial, né? Personalizado. Esse aqui é uma casinha para decorar com a família, que aqui eu não trouxe, mas vai os glacês que acompanha. E daí você reúne a família toda e vai decorar. Gente, que legal. Adoro essas coisas que geram momentos, assim, atividades. Esse aqui eu vou mostrar, porque ele é meu xodózinho. Esse aqui é a maletinha do Pinte Coma também, que vem várias bolachinhas junto. Que esse aqui vem um pincelzinho, então você vai sentar com o seu filho e ele vai pintar a bolachinha aqui da cor que quiser e depois vão se deliciar. Ai, que delícia, gente. Mas, ó, a receita, então, que a gente vai fazer também é dessas bolachas aqui que você trouxe? Essa Ou muda aqui alguma coisa? Essa aqui não vai nem o óleo de coco, é mais prática ainda. É mais fácil ainda. Mais fácil E ainda. o que a gente vai precisar, Vani? Aqui a gente vai precisar de um ovo, aí a gente vai dar uma batidinha nele aqui. Tá, então pra ele. Isso aqui já tá, é a Eu bolacha já vou triturada? Como Isso, eu já vou chegar aí. Tá Então bom. aqui nós temos 250 gramas de amendoim cru. Você vai comprar um amendoim normal lá, você vai lá no liquidificador e vai triturar ele. Vai Triturar, bater. pra deixar uma farofinha. Vai virar uma Gente, farofa, ó. os ingredientes estão aí na tela pra vocês, tá? Pra vocês anotarem, fazerem uma foto, bater um print e fazer aí na sua casa também. Isso. Aí, depois a gente vai adicionar aqui 120 gramas de açúcar refinado. Tem que ser o refinado? Pode ser o outro cristal, só que o cristal, você vai sentir ele mais, mas dá para fazer também. Aqui vai o fermento químico, que seria meia colherzinha. Aqui eu já vou dar uma misturada. Então e aqui é o com amendoim, a mão mesmo. açúcar, fermento. E aqui é bem coisa de casa, de mãe, de vó, que é com a mão aqui, que é prático. E é o melhor jeito que tem, né? Essa aqui é o melhor jeito de fazer. Não tem jeito de você usar um fouet aqui, é assim mesmo. Aí aqui eu coloquei uma essência. Essa essência é a gosto. É opcional, então. É opcional. Também. Só se quiser um saborzinho Isso. a mais, até porque
Já vai ter também bem forte a presença do amendoim. Isso. Né? Como eu vou trabalhar com o chocolatinho em cima, então eu gosto de colocar uma essência de chocolate. Tá. E é um ovo? É um ovo. Se não der... parece que vai ficar assim no início para misturar um pouco com dificuldade, talvez, ou não? Não, é super tranquilo. Uhum. Gente, claro. Eu tô perguntando porque é uma baguncinha. Coisas, viu, que eu aprendo aqui. Ela é uma... Então vai dissolver. Talvez precise mais, mas a gente vai ver aqui. Uhum. Então, basicamente, e já tá dando ponto mesmo. Aqui, ó. É um ovo. E não vai mais nada de ingrediente aqui. Gente, que legal. Muito aqui prático. é só mão mesmo. E depois a gente vai pra modelagem, então. Isso, depois a gente já vai modelar. Muito bom. Isso. Eu tô adorando. Eu adoro coisas práticas e rápidas, até porque assim, né? Eu me arrisco na cozinha, mas eu também não sou, né, uma chefe de cozinha. Então eu gosto de coisas rápidas que vão dar certo. Né? Porque no meio do caminho tem receita. Às vezes no meio do caminho parece que vai dar tudo errado. Não, né? essa aqui, ó, já tá dando ponto. É isso, no final dá certo. E aqui já tá dando ponto da massa. Isso, ó. Você vai unindo ela aqui. Como que dá pra saber, Vani? Quando tá bom? Quando ela vai unindo toda aqui, ó. Você vai unindo toda ela. Aqui você não vai pôr mais nada. Aqui você só vai misturar realmente. Então vai misturando. Isso. Aí, agora a gente já pode, ó. E daí ela fica toda unida, então, a massinha. Unida, ó lá. E aqui não vai mais nada, ó. É isso, então, a massa? É isso aqui, ó. Ó lá, pronto, gente, ó. então foi. Fácil e rápido. Dá pra você, quem gosta do amendoim um pouquinho torrado, mas é muito levemente se quiser torrar antes. Porque como ela vai assar, o segredo dela é não assar. Você tem que deixá-la bem douradinha. Vamos alcançar a forma aqui pra gente já fazer. Então, se quiser, a pessoa pode colocar no forno antes o amendoim, antes de triturar, isso? Pode ser antes de triturar, você dá uma leve douradinha nele. Mas assim... Não tem necessidade. Não tem necessidade. Só se fosse muito... Ó, e é tipo uma mágica essa massa, né? Ela é muito incrível. E já vai saindo no formato. Já vai. E aqui, ela vai, depois que você vai amassar ainda pra ela ficar... Não, depois eu vou colocar uma graça ali com chocolate, né? Pra dar aquele arzinho de Natal, sempre lembra um chocolatinho. Eu já quero ver como que vai ficar. Calma aí. Gente, então a massa ela já vai ficando... Só uma dica bem rápida, se você não tiver luva, que hoje eu tô de luva, faz essa meleca mesmo. Você passa um pouquinho de óleo na mão, que fica mais tranquilinho. Ajuda a soltar. E essa bolacha você tem que dar uma distância, porque ela vai dar uma abertinha ali e ela vai rachar. Ah, essa era a minha dúvida, Vani. Sério? Se você ia dar uma amassadinha nela ou se ela ia abrir assim. Então ela mesma vai fazer esse processo. É que a hora que eu for colocar aqui, se você quiser abaixar mais também, até vir com garfo aqui, só que ela vai se transformar ali então no tá. Então, gente, ó, a gente vai por aqui seguindo com a nossa receita. Vamos pro intervalo agora rapidinho e daqui a pouco a gente volta com mais conteúdo legal aí pra vocês. Voltamos com o nosso Vitrine Revista e agora nós vamos ao vivo da redação da Tarobá com a repórter Gemima de Oliveira com informações e destaques então do nosso portal tarobá.com.br. Boa tarde, Gemima. Boa tarde, Pamela. Boa tarde para quem está acompanhando o Vitrine Revista. O primeiro destaque de hoje do portal Tarobá é um reforço para a população de Cascavel em relação à Semana do Bem-Estar Animal. Os serviços, então, prestados pela Prefeitura, juntamente com a Secretaria do Meio Ambiente, começaram hoje sendo realizados no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima e seguem até amanhã, na terça-feira, dia 25 de novembro. Os serviços, então, envolvem a microchipagem de animais, tanto gatos como cachorros, e também a vacinação antirrábica e a entrega de casinhas para gatos e também cachorros. É possível então fazer a retirada das casinhas e a vacinação antirrábica para as pessoas que são cadastradas no CadÚnico no Salão Paroquial a partir das 9h30 da manhã até as 3h30 da tarde. E a microchipagem é aberta a toda a população, todas as pessoas que tiverem um animalzinho e desejarem fazer a identificação por meio da microchipagem podem realizar esse serviço no Salão Paroquial Nossa Senhora de Fátima. E também na terça-feira, amanhã, será feita aí
a abertura dos serviços do Castramóvel no reassentamento São Francisco. Os serviços do Castramóvel, eles seguem abertos aí no reassentamento São Francisco até o dia 8 de dezembro para as pessoas que fizeram, né, o cadastramento antecipado para fazer a castração dos animais. E também no dia 27 será feito aí outro serviço da Semana do Bem-Estar, que vai ser a entrega de ração do Banco de Ração Municipal de Cascavel para as ONGs e também para as famílias cadastradas no Banco de Ração Municipal. Vai ser possível fazer a retirada dessas rações que foram doadas aí no aniversário de Cascavel. Outro destaque do Portal Tarobá é em relação ao meio ambiente também. O Instituto de Planejamento de Cascavel vai fazer amanhã o repasse de 3 grandes projetos para a Secretaria do Meio Ambiente de Cascavel. Esses projetos aí incluem um total de mais de 58 milhões de reais investidos e envolvem a primeira fase do Território Verde, que é a revitalização do entorno do Lago Municipal, então a plantação de árvores e também a instalação de ciclovias e também uma pista de caminhada. Além disso, também o projeto envolve aí o ecossistema, o Ecoparque Santa Cruz e também o Território Verde. Além disso, o novo cercamento do zoológico, muito importante para a segurança dos animais e também dos visitantes do zoológico. Para saber mais informações como essa, mais detalhes da Semana do Meio Ambiente e também dos projetos do Instituto de Cascavel, só acessar o portal tarobá.com.br. Volto com você, Pamela. Muito obrigada, Gemima, pelas informações. E agora eu converso com o Parangolé, então, sobre os destaques do nosso Brasil Urgente. Aliás, daqui a pouco, gente, ele vai entrar aqui para trazer todos os destaques do nosso Brasil Urgente regional, porque agora nós vamos falar da forma como nós nos vestimos, né, que diz muito sobre a gente, sobre a nossa personalidade, o nosso humor e até mesmo o ambiente em que estamos inseridas. Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como criar um estilo próprio, estar apresentável e escolher roupas adequadas para cada ocasião. E hoje nós vamos falar então com a Sabrina, que já está aqui comigo. Seja bem-vinda, Sabrina, boa tarde. Obrigada, boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês. Olha, escolher a roupa nem sempre é muito fácil, né? Principalmente aquela que se adequa a vários ambientes. A gente sai de casa, às vezes a programação muda, não é verdade? Como que a gente pode, então, ter aí uma escolha mais assertiva, Sabrina? Pam, o que nós precisamos fazer hoje é nos desconectarmos do ideal, do que nos é apresentado através das redes sociais, e você olhar para o seu guarda-roupa e o seu jeito de se vestir. Você precisa ter um conhecimento de você. Vai analisando o que você gosta. Você gosta mais de um estilo romântico? O que é o estilo romântico? Aquelas roupas com mais babados, com flores, mais florais. Mais soltinhas. Mais soltinhas, tecidos mais leves. Ou você gosta daquele visual mais moderno, mais dramático, que a gente chama, com peças mais statement, ou você gosta daquela roupa que você é o tipo de mulher que não abre mão de um bom corte, de um bom tecido, é uma mulher mais assim que você é elegante. Ou ainda você não abre mão do conforto. De repente você é aquela mulher que tudo para você vai com tênis e tudo bem. O que a gente pode fazer é, então, se conhecer, entender qual é o seu estilo, observando as pessoas. Se desconecta e começa a observar quem você é. O que eu gosto? Isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso serviria para mim. Mas em pessoas reais, não em influenciadoras, não em pessoas que são famosas, mas pessoas reais, assim como você. Assim você consegue identificar e começar a usar. Olha para o seu guarda-roupa e fala, isso eu posso usar, isso aqui ficaria bom. E como você falou, a rotina, ela muda às vezes ao longo do tempo. E também a gente tem que observar as estações. Qual estação que você está da sua vida? Uma época, eu só usava salto bem alto. Mas funcionava para mim, eu não tinha filhos. Eu não tinha aquela correria. Hoje, eu opto por um calçado mais baixo, mais bloco. Eu gosto de salto ainda. E eu amo usar tênis. Eu sou do tipo que gosta de usar tênis com tudo. Então, eu posso usar um vestido durante o dia com um pouquinho mais de salto. No final da tarde, vou buscar no colégio, vou ao mercado, coloco um tênis. A mesma roupa. Então, nós temos hoje em dia essa possibilidade. E isso que é muito gostoso. Você ter o conhecimento a partir de uma realidade verdadeira,
e não o ideal. E a partir disso você fluir nessa verdade. O que eu digo sempre é que uma mulher que se conhece, ela sabe quem ela é, sabe da identidade dela, isso é libertador. E você sabe do Mais que eu estou falando. confiança, né? Com certeza. E você comentou sobre a gente não se espelhar em influenciadores, né? Ou influenciadoras, enfim. Por que isso é prejudicial? Às vezes, por exemplo, eu gostei muito da roupa que aquela influenciadora usou, quero para mim também. Por vários O motivos. que pode acontecer? Por vários motivos. É perigoso porque você coloca um ideal que talvez não caiba no seu bolso, ou talvez o seu corpo não comporte a mesma roupa do que aquela influenciadora está usando, ou a influenciadora ela vive uma realidade que não é a sua estação. Talvez aquela influenciadora ela tenha uma vida mais agitada, nem tudo que se vê no Instagram é real, né? Pode ser montado, nós não sabemos. Então, a sua vida não é um Instagram, a tua vida é real. Nós temos que entender o que cabe, o que não cabe na nossa identidade, em quem eu sou. E isso tem muito a ver com se sentir bem também com aquilo que a gente veste, né? Porque tem muita coisa, por exemplo, eu já passei por fases da minha vida que eu me vestia muito porque, vi uma outra pessoa, acho que vai ficar legal em mim. E daí vestia, não ficava tão legal assim. E daí mudava um pouco mais. Eu amo tênis também, mas eu tô numa fase muito de salto. Tô com um saltinho bloco aqui, que é o que eu gosto, que me dá mais segurança. Apesar de eu ser um pouco mais alta, amo usar salto. Então, acho que eu tô aos poucos me encontrando, assim, na questão de estilo como um todo. Gente, a gente tá tendo aqui uma consultoria de moda, né? Então, tô aproveitando também. Mas, assim, para quem tá em casa e ainda não sabe muito bem, por exemplo, do que gosta, ou tem medo de experimentar, porque às vezes também vem daquela questão de eu sempre usei isso, é isso que é para mim. E às vezes a solução ou o bem-estar está em um outro estilo que ela ainda não ousou experimentar. Como sair desse lugar de como abrir mais a mente, né? Acho que essa é a pergunta. Como abrir mais a mente para outras possibilidades? Como que essa pessoa poderia começar a experimentar coisas novas? A partir da observação é muito bem, muito um ponto inicial, mas também se observar, você olhar para dentro, né? Aquela história, eu gostei nela. Nossa, esses dias eu fui experimentar uma sandália, uma papete. Amei nos outros. Fui colocar no meu pé, eu olhei e falei, não tem nada a ver comigo. E tá tudo bem. É sobre isso. Você pode fazer pequenas provas, até em loja, você pode provar aquilo que você acha, nossa, na minha amiga ficou tão legal, também quero. Vai lá, prova. Às vezes não vai ficar bom no seu corpo. Por quê? Porque o seu corpo é diferente da outra pessoa. Hoje na internet a gente consegue entender nosso formato de corpo. Você tem vários desenhos lá e você consegue, por visualização, entender qual é a sua formatação de corpo e entender o que fica melhor para você. Se você tem um corpo mais retangular, o que evitar, o que evidenciar, a gente tem que aprender a evidenciar aquilo que é positivo. E isso é meio que intuitivo, Pan. Você sabe quais características em você que você fala, nossa, mas quando eu mostro o meu ombro aqui, fica mais gostoso, fica mais assim, eu me olho e me sinto melhor, você vê que é harmonioso, né? Mas porque nossa própria intuição, ela já demonstra isso. E uma coisa bem legal de se fazer é você começar com algumas peças coringas no seu guarda-roupa, algumas situações assim que você vai poder misturar com o que você já tem. Por exemplo, uma camiseta branca. Daí você coloca a camiseta branca. Não vai comprar uma que seja descartável. Você vai investir realmente numa camiseta branca. Porque a camiseta branca ela vai com muita coisa e com vários estilos. Desde um vestido na sobreposição ou por cima também. Você pode dar uma amarradinha. Com saia, com bermuda, com shorts, com calça, com infinitas possibilidades. Algo que dê, então, para usar com tudo. Isso, que dê para usar com tudo, mas de um bom caimento, um bom tecido, em que você vai poder lavar e usar várias vezes, porque essa é uma peça que você vai utilizar muito. E você vai misturando com o que você já tem. Aliás, peças como a camiseta branca, ou a preta também,
ou um cinza, um mescla, é bom se ter no guarda-roupa, porque você já vai misturando com o que você tem e faz, nossa, muitas possibilidades. Outro que eu trouxe aqui, tá até passando, o vestido preto. Gente, um vestido preto é coringa no guarda-roupa. Qualquer estilo consegue usar um vestido preto. E pode usar com bota, pode usar com salto, pode usar com tênis, pode usar com uma jaqueta amarrada na cintura, com os lenços agora que estão sendo utilizados. Nossa, verdade. Tem bastante gente usando esse lenço na cintura, né? Nossa, e fica super E muda lindo. totalmente. Muda. Os acessórios, eu também digo que acessórios é algo para você investir no seu guarda-roupa, porque eles mudam totalmente. Esse brinco que você está usando, ele diz muito, ele chama atenção, ele mostra que você tem personalidade. Um colar, os botões, né, que você está utilizando também, eles já são os acessórios. Ele chama atenção para uma mulher que tem personalidade. Brincos, lenços, óculos, bolsa, são tantas cintos, são tantas opções que a gente tem como utilizar e modificar totalmente a nossa roupa. Ou seja, para ter um guarda-roupa diferente, não precisa gastar rios de dinheiro. Na verdade, se você não se conhece ainda, não compra nada. Nem se arrisca. Nem se arrisca. Primeiro, se conheça, faça algumas perguntas. Quem eu sou, o que eu gosto, o que fica melhor em mim. Tira tudo de dentro do seu guarda-roupa, pega aquele tempo. Você é mulher, você vai entender o que eu estou falando. Pega as suas peças de roupas e vai se vestindo. Faz troca. E uma coisa que eu gosto de fazer, às vezes eu tiro foto. Eu tiro foto porque na correria, talvez a gente vai no de sempre. Mas se você tem a foto ali, fala, não, aquela vez eu combinei aquela blusinha com aquela calça e aquele calçado e ficou tão legal. Você já tem pronto ali. A vida fica bem mais prática e você fica mais estilosa. Nossa, muito bom. Essas são dicas maravilhosas, principalmente para quem ainda não tem esse hábito de tentar coisas diferentes. Não precisa ter muitas roupas, apenas aquelas que sejam coringas, então, para a gente usar e abusar aí das combinações, né, verdade, Sabrina? Verdade. Sabrina, muito obrigada pela conversa até aqui. Foi um prazer Obrigada. conversar com você. O prazer foi todo meu. Obrigada, Pam. Você é linda. Muito obrigada. Gente, nós vamos dar uma olhadinha agora na nossa cozinha, porque as bolachinhas ali, ó, já estão ficando prontas ali, prontinhas pra gente experimentar daqui a pouco. Então, a gente vai indo agora aqui para um outro cenário, enquanto vocês estão vendo aí na tela de vocês, ó, as bolachas maravilhosas da Vanessa. Bolachas de Natal, né, que ela faz bastante pro Natal. Essas são de amendoim, a gente vai provar daqui a pouquinho, tá bom? Nós estávamos agora falando, então, de beleza. E a gente vai continuar falando de beleza, porque você sabia que existe um segredo para conquistar aquele toque final perfeito nos cabelos? Pois é, além de lavar e hidratar, o que realmente dá aquele toque especial, brilho e acabamento aos fios é o finalizador. E a Biostratos sabe disso. Por isso, tem uma linha completíssima de finalizadores pensados para cada tipo de cabelo. Então, se você é loira e precisa proteger e manter a cor radiante, temos o finalizador ideal. Se é morena, ruiva, cacheada ou crespa, pode ter certeza. Existe um finalizador Biostratos feito especialmente para você. E não é só beleza, viu? Os finalizadores Biostratos também oferecem proteção térmica contra o sol, poluição, além também de controlar o frizz e deixar aquele perfume delicioso nos cabelos. Se você quer um cabelo com brilho, movimento e proteção, escolha quem entende de beleza natural. Biostratos, cosméticos naturais. Tem um finalizador perfeito esperando por você. Biostratos, cuide do seu cabelo, realce sua beleza e ame sua natureza. Bom, gente, agora nós vamos falar então sobre a adolescência, que é uma fase de descobertas intensas para os filhos, mas também para os pais. É um desafio aí e tanto, né? As mudanças de comportamento chegam de surpresa, o diálogo parece mais difícil e muitas vezes a conexão que antes era tão simples passa a exigir mais sensibilidade
e paciência. E para nos ajudar a atravessar esse período com mais leveza e mantendo sempre o vínculo afetivo, eu recebo aqui a Cristiane Borges, que é uma terapeuta e mentora também comportamental. Boa tarde, Cris, tudo bem? Opa, deixa só a gente trazer o microfone aqui para a Cris rapidinho. Vou passar aqui o meu para ela. Boa tarde, Cris. Boa tarde, Pan. Tudo bem contigo? Prontinho, tudo certo, graças a bom. Deus. Vamos então falar sobre esse desafio na adolescência, que é um período que muitas mães têm muito medo, né? Exatamente. Eu sempre falo assim, Pan, que aí que começa o problema da adolescência. São as crenças que as mães já trazem antes da adolescência. Já vai criando aquele medo e talvez até atraindo de certa forma. É porque elas estão se preparando para algo que talvez nem vá acontecer. Porque elas não conhecem o comportamento dos filhos. E então tudo vai se moldar ao que ela acha que vai acontecer. Ela já vai ali mentalizando que vai tudo desmoronar nessa época. Isso, então tudo que ele faça, ela já está com uma mentalidade que aquilo é ruim. E isso causa muitos conflitos, porque a mãe já vai para a adolescência, muitas vezes, com uma crença que limita uma melhor comunicação, um olhar diferente para o seu próprio filho. Então, o conhecimento que ela tem, muitas vezes, é de histórias que ela ouve, que ela vê na internet, que as amigas falam, mas será que é do filho dela? Pois é. E daí, falando nisso, eu já ouvi muitas mães já com medo. A criança tem 2 anos e já está falando da adolescência, que é lá na frente, que é como você falou. Já vai, de certa forma, se preparando para algo que talvez nem aconteça. Mas por que a fase da adolescência causa tanto esse medo nos pais? Nos pais é exatamente por essa questão de acharem que é tudo igual. Já ouviu aquela história? Adolescente é tudo igual. Pois é. E daí, às vezes, vê um exemplo que nem vai ser com você, né? Nem vai acontecer com você, mas já fica ali preparado para aquilo. E aí, assim, aí existem comportamentos que, sim, adolescentes, eles têm comportamentos aí que se parecem, né? Que é o famoso fechar-se no quarto, se isolar. Mas tudo isso há uma causa. Este é o comportamento, que é olhado, os pais só olham para o comportamento. E o que traz esse comportamento é uma emoção. Então, é julgado o comportamento, é corrigido o comportamento, mas não é olhado para a emoção. E aí tem outro ponto também, Pan. Não é somente o adolescente, é a mãe do adolescente. Porque nasce o adolescente, nasce a mãe do adolescente. Também é uma nova fase para a mãe, né? Exato. Não é só o adolescente que está mudando, então. Isso. A mãe também acompanha essa mudança. Sim, porque ela está vendo o filho ir para o mundo. A adolescência é o que é um preparo para o jovem adulto. Então, também é um choque para a mãe. Também é algo que assusta ela, sem ela perceber. Então, o comportamento do filho muda, mas o da mãe também muda. E às vezes é isso que causa medo, né? Exato. É essa questão de você soltar, assim, eu não vou usar a palavra libertar, mas como que eu posso dizer? Como você falou, tá preparando o filho para o mundo. Então, o receio de deixar o filho viver aquela fase de ter mais independência, né? Na adolescência, então ele tá nessa fase de querer fazer as coisas sozinho. Isso. Aí, o que existe? Existe uma criança passando por uma fase para a adolescência que traz... O que a adolescência traz? A necessidade de liberdade. Conhecer. Só que a mãe já conhece e ela acha, não, mas lá não é bom, então não vá. Então, antes de querer olhar para essa fase de um modo difícil, prepare o seu filho. E eu trabalho com liderança materna. Nós falamos sobre líderes. Nós trabalhamos em empresas, líder, e preparar nossos filhos para ser líder das suas vidas. Tomar suas próprias decisões. Né? Isso, e é esse um momento tão crucial, porque a mãe está ali. Está ali para orientar, mostrar outra percepção, compreender. Então, é esse o contexto de que, quando a mãe ela olha para ela como uma líder,
Não é para peso, ao contrário, ela se prepare como essa líder, porque a importância dela na vida do filho é muito. Né? Hoje a gente vê quantas pessoas que falam a minha mãe, o próprio Cristiano Ronaldo traz uma mãe ali que sofreu e fez o quê? Sustentou. Tava sempre ali, né? Ali. E não é fazendo por ele, é acompanhando, é estando ao lado, é entendendo. É isso que nós mães precisamos fazer. E falando sobre essas atitudes que as mães, acho que principalmente as mães, a gente fala dos pais em geral, né? Sim. Mas as mães acabam sendo muito mais emotivas, né? Sofrendo talvez um pouco mais com essa mudança do que os pais, né, Cris? Sim, porque emocional. Estamos lidando, a mulher por natureza, ela é emocional. Todo ser humano é emoção. Mas a mulher por natureza, ela tem esse contexto emocional. Mais sensível, é mais né? sensível. O homem já é racional. Então a mulher lida diferente com isso. E isso faz que muitas vezes ela aquele medo de que e se não der certo, e se eu não fizer certo, a autocobrança, a autocrítica, a comparação. Então, entender a essência da mãe é muito importante, porque é isso que o filho quer. O filho quer a mãe, não a mãe do outro, é a mãe dele. Quer que ela esteja ali, Exatamente. ao lado, apoiando e não simplesmente limitando. Isso, porque quando a gente fala de emoção, imagina só um adolescente com a emoção de senso de capacidade. Eu consigo, eu dou conta, eu vou lá, eu quero fazer. E a mãe com a emoção do medo. Isso gera conflitos comportamentais pela emoção. Porque vem os conflitos emocionais, mas vem os comportamentais. Então ele quer conhecer, mas a mãe está com medo. E aí? Como que é isso? Então quando a mãe entende sobre o comportamento, ela passa, tanto dela como dele, ela passa a liderar de uma forma diferente. É como um iceberg. Você está vendo aqui o comportamento, mas existe aqui embaixo uma emoção. Existem vários contextos que estão ali. E aí, quando ela entende sobre isso, ela consegue tomar as rédeas da liderança dela e acolher o filho. Para uma mãe, então, conseguir lidar melhor com essa situação, é muito mais ela aprender, estudar e se preparar para a mudança de comportamento dela, então, dela mesma, dela se entender, ou mais do adolescente? Como que você vê isso? Primeiramente, não é a questão da mudança. Primeiro vem a compreensão do comportamento para vir a mudança. Então, se essa mãe ela entende sobre esse comportamento dela, que às vezes é a forma com que ela fala, é a forma com que ela cobra, então aí ela vai perceber e ela vai trazer algumas mudanças conscientes, porque tudo começa na consciência. Se ela tomar consciência antes do que acontece, aí as consequências dele é qual? É ouvir. Opa, ela está diferente, eu vou ouvir. Porque o adolescente, ele não é que ele não quer escutar a mãe, é a emoção que está mandando. E ele está agindo pela emoção. Então, quando a mãe começa a entender isso, tudo se torna mais fácil. Através desse entendimento, sim, consequentemente, o filho vai ter mudanças. Eu sempre trago, comportamento gera resultados. Então, quando você entende... Então, a adaptação da linguagem já faz uma grande diferença. Total. Porque às vezes ele está falando palavras, mas ele está agindo com a emoção. Então, quando ela entende que se ela lidar com o jeito dele falar, ela vai falar como? Mas se ela entender a emoção e acolher a emoção, é diferente. E são coisas simples, né, Cris, que a mãe, o pai pode estar fazendo, então, no dia a dia para tentar melhorar a comunicação. Porque o que a gente mais vê é a comunicação que às vezes parece que não encaixa. Então, uma mãe que está passando por essa dificuldade, um pai que está passando por essa dificuldade, quais atitudes eles podem tomar hoje para tentar já melhorar esse relacionamento dentro de casa? A primeira, aprender a ouvir. Antes de reagir, respire. Porque dá a quebra da emoção e aí vai para a ação. Porque é natural, tanto da mãe, do pai, como do adolescente, agir sem ouvir.
Aí os pais reclamam, meu filho não me escuta. Mas você escuta? É o escutar, é compreender. Vem daí, o silêncio. Muitas vezes, o silêncio, naquele momento, ele vai ser muito mais assertivo do que qualquer palavra. Então, o escutar, ele já vai fazer uma grande diferença, então, né, Cris? Tanto para o filho como para o pai e para a mãe. É isso aí. Coisas simples que a gente Simples. pode aplicar na nossa rotina Isso. imediatamente, sem Exato. dar desculpas, né, Cris? É isso Cris, aí. quero muito agradecer a tua presença aqui. Foi um prazer conversar contigo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Pessoal, então agora nós vamos para um intervalo rapidinho e daqui a pouco a gente volta. Voltamos então com o nosso Vitrine Revista, já aqui na cozinha, para ver o resultado então dessa bolacha de amendoim que a Vanessa preparou. Isso mesmo. Então, depois, eu coloquei o colorete na massa ainda crua. E, gente, lembrando, tem que ter o papel manteiga para não grudar. Pra não grudar. Aqui eu tenho um tapetinho que a gente compra também, que ele é bem tranquilo para comprar, mas se não tiver o papel manteiga... E quanto tempo foi de forno, Vani? Aqui, uns 20 minutos, mais ou 20 menos. minutinhos. A gente fez no início do programa e já Isso, ficou ó, pronto. aqui ela tem que estar bem douradinha embaixo. Você vai olhando ali o olhômetro, né, da gente, né? Ela tem que estar bem douradinha. E você lembra que ela era bem pequenininha? Lembra que Pois eu falei? Olha o tamanho que ela ficou. E eu fiquei nessa dúvida se ela iria crescer ou não, e Aham. ficou. E por isso que você colocou com espaço ali. Isso, e mesmo assim, ó, deu uma leve coladinha. Aqui não tem problema. Aham. Aqui ela solta com bastante facilidade. E a decoração também é opcional. É opcional. Até tem o chocolate forneável também, que você pode colocar ali por cima, que vai ficar maravilhoso. É isso aí. Vani, antes da gente experimentar, para quem que vão os beijos de hoje? Os beijos vão para... Primeiro, agradecer a Deus, né? Por estar aqui. A toda a família que apoia, que fica lá na torcida, que dê tudo certo. Os amigos, os nossos clientes da Delícias do Ná. Então, assim, são pessoas que estão sempre nos impulsionando. Então, não vou citar nomes, porque a fila é grande, Muita né? gente. Muita gente. Então, agradeço a toda a produção também, né? Que nos recebe sempre aqui com muito carinho. É isso aí, gente. A gente agradece a tua presença também, trazer essa bolacha maravilhosa pra gente experimentar. E aqui Exato. tem um cafezinho, então? Isso, é um cafezinho especial que eu fiz aqui na prensa francesa, que a torra é feita pela minha mãe. Sério? Sério, é um café que veio de Minas. Que então, legal. Para vocês provarem. Direto de Minas, então? Isso, é para realmente lembrar Delícias do Ná, bolachas, família, Ai, memórias, gente, aquele aconchego. aconchego do lar. Ai, que delícia. E olha, nada melhor pra combinar com a bolacha do que um café, né? Exatamente, ainda mais o amendoim, né? Ainda Ai, mais com amendoim. Então, isso aí. vamos provar? A gente tem aqui Vai duas lá. xicrinhas, uma pra mim e uma pra Vani. Aqui. Aham. Eu vou primeiro pegar essa bolachinha, Vai dar lá. uma mordidinha nessa bolachinha. Pega uma pra você também, Vani. Vamos lá, então. Ó, minha bolachinha de amendoim, tá? Vamos lá. 3, 2, 1. Ela é super sequinha. Um golinho no café. Pra fechar, então, com chave de ouro a nossa segunda-feira e começar, então, a nossa semana. É isso aí, gente. A gente volta amanhã. A Paty vai estar aqui com vocês no Vitrine Revista. Beijo. Até mais.